Professor Daniel, boa tarde. O professor Daniel foi assunto durante 2 dias. E depois a gente fala do jogo já de amanhã, que é importante para o CRB. Mas justamente a fala do treinador Daniel Paulista com relação a esses 2 dias. Primeiro, que está saindo do CRB e já estava, pelos companheiros da crônica de Recife, já ia dar treino na Ilha do Esporte ontem. Ontem. E aí não foi, ficou no CRB. Aí voltou a ser notícia porque ficou. Por que não foi, porque ficou? Fica à vontade, Daniel Paulista, aqui no comando técnico do CRB. Boa tarde. Bom, boa tarde. Acho que é pertinente a pergunta, né, pela proporção que as coisas aconteceram. E esse é o momento onde, pela primeira vez, eu estou me pronunciando com relação a tudo isso que aconteceu. Recebi mensagens de muitos repórteres, de muita gente, querendo saber se é verdade, se não era verdade, algo nesse sentido. Eu não respondi ninguém. Não respondi ninguém, porque eu vou narrar a sequência dos fatos para que vocês entendam. E é uma situação que me deixou assim, extremamente desconfortável com tudo que aconteceu. Porque quem me acompanha, e vocês aqui que estão há mais tempo comigo, num trabalho de 1 ano e meio quase, praticamente, sabem que eu já tive situações para sair, existiram outras propostas, como também houve um interesse dessa vez, isso é um fato, já é confirmado isso, mas em nenhum momento foi do meu interesse sair do CRB. Em nenhum momento nós pleiteamos, não, nós tivemos uma possibilidade de saída, inclusive recebendo, na maioria das vezes, propostas melhores financeiramente do que a gente se encontra aqui, mas porque a gente acredita no trabalho, a gente acredita em tudo que está sendo feito, e mesmo que o momento agora não é um momento bom, a gente nunca desacreditou no trabalho. Da mesma forma que a gente atingiu momentos muito positivos na temporada, nós estamos num momento negativo atualmente, mas essa chave ela vai virar. Ela vai virar porque a gente acredita no que está sendo feito, nós acreditamos no trabalho dos atletas, que são figuras importantes nesse processo, nós estamos totalmente alinhados, nunca estivemos de forma diferente. Quem está aqui dentro sabe disso, e nós vamos virar essa chave. Então, assim, me deixou extremamente desconfortável porque houve o contato do esporte logo pela manhã, do dia seguinte ao jogo deles, e como de costume não, mas como sempre aconteceu quando houve algum contato de alguma outra equipe, isso foi passado ao meu representante e ao CRB, que precisaria haver primeiramente um acerto entre os clubes e não com o Daniel. O acerto com o Daniel ele nunca aconteceu, até porque nunca houve proposta do esporte nesse momento. O esporte teve o interesse na contratação do Daniel, mas primeiramente precisava haver um acerto com o CRB. Houve o contato de um presidente com o outro, isso o Mário já explicou inclusive para vocês, porque eu sei que o Mário já externou isso publicamente, mas em nenhum momento houve acerto com o Daniel. E no meio da tarde se noticiou que o Daniel já teria acertado as bases, já teria acertado tudo e estava aguardando somente o acerto entre os clubes, coisa que não é verdade. Não é verdade, entendeu? E aí, para minha surpresa, ainda no finalzinho da tarde, onde ainda eu estava no campo, dando treinamento totalmente focado, como sempre estive, no trabalho no CRB e estou focado no jogo de amanhã, já saiu em muitos lugares, colocando que eu já estava de saída, que eu já tinha me despedido de algumas pessoas aqui dentro do CRB. Eu sinceramente eu entendo que algumas pessoas elas querem assim, eu não sei de onde surgiu isso, mas assim, eu entendo que as pessoas elas em muito momento querem ser os primeiros a darem o furo, a notícia, mas essa notícia ela precisa ser checada, porque do outro lado existe um profissional que tem família, que tem pessoas que dependem, que aqui o trabalho que tem sido feito envolve muita gente, e esse tipo de publicação onde saiu no Brasil inteiro, que eu já tinha me despedido do CRB e já era o novo técnico do esporte. Então isso trouxe muitos embaraços, tanto para o Daniel quanto para o CRB, e vale ressaltar
que a do presidente Mário, do Thiago, Carlos Rubens, de toda a diretoria da equipe do CRB, foram muito importantes nesse processo como um todo, porque sabiam o que estava acontecendo, sabiam da verdade dos fatos e não entraram numa onda onde tomou uma proporção de uma onda mentirosa, de inverdades da internet e que trouxe um mal-estar para o momento. Mas é isso, página virada. Nunca foi da minha intenção sair, foi mais uma vez, o esporte teve o interesse, mas não há o interesse nem do clube e muito menos do Daniel em sair do CRB. Seguimos trabalhando, continuando com o foco, voltando as nossas atenções para essa decisão contra a equipe do Avaí, que nós sabemos da responsabilidade, sabemos da importância e é isso que vamos fazer aqui dentro do CRB. Daniel, boa tarde. Assim que saiu ontem a confirmação da sua permanência, através da diretoria do CRB, a gente fez uma reportagem conversando com os torcedores sobre justamente a manutenção, você ter permanecido no cargo. O companheiro que está com a gente aqui, inclusive, estava ontem também e presenciou isso. E todas as pessoas que eu abordei disseram que gostariam da sua permanência. Inclusive um deles, abre aspas, falou: quando o Daniel chegou das 2 outras vezes, ele tirou a gente da lama, porque ele não pode ser agora o cara que vai tirar a gente dessa situação. Fecha aspas. Em cima disso, é mais difícil esse momento, por você já estar dentro do grupo, conhecer o grupo e conseguir sair dessa situação, ou lá atrás, quando você chegou, era mais complicado, quando você ainda não conhecia o grupo? Em qual das situações é mais ou menos confortável, por exemplo? Não, eu acho que assim, as duas situações são desconfortáveis, mas eu não tenho dúvidas que esse momento eu acredito muito mais do que das outras vezes, porque agora é um grupo que eu conheço, é um grupo que nós, junto com a diretoria, montamos, é um grupo vitorioso, é um grupo que já teve produção extremamente alta de rendimento, de resultados. Então tudo isso nos enche de confiança que podemos reverter essa situação. Nós sabemos que o momento é difícil, temos responsabilidade nisso, mas temos total confiança e acreditamos que a qualquer momento essa mudança ela vai acontecer, né? E acreditamos que possa ser já no jogo de amanhã. Sabemos a dificuldade, o Avaí é uma grande equipe, é treinada por um grande treinador, tem jogadores aí renomados também de muito potencial, mas é o nosso próximo adversário e aqui nós trabalhamos sempre para vencer o nosso próximo adversário, independente de quem quer que seja. Boa tarde, Daniel. Diante de um cenário tão difícil, essa má fase que o CRB enfrenta, para você, na sua avaliação, é mais complicado recuperar o psicológico do clube, ou do grupo, ou implantar a tua metodologia de jogo, tuas estratégias para a sequência da competição? Eu acho que assim, o momento de dificuldade, nós temos aqui eu não tenho como cravar para vocês o porquê que a equipe caiu de rendimento. Nós temos assim, nós assumimos toda a responsabilidade, acho que todos têm a sua parcela, claro que o treinador tem a sua, é uma parcela maior, mas todos têm a sua responsabilidade, e não foi um aspecto que caiu de rendimento, caiu de rendimento como um todo, né? Então nós estamos procurando encontrar soluções. O aspecto psicológico é um fator também determinante para que haja essa mudança de chave. O trabalho ele tem que continuar, ele está sendo feito. Aquilo que eu disse, há 30 dias atrás, o CRB era talvez a equipe sensação do Brasil de resultados, aonde alcançou, precisava ainda crescer mais no Série B, mas por tudo que tinha feito, se esperava muito isso. E há 30 dias o CRB entrou numa espiral descendente e tem sido com dificuldade, tem tido dificuldade, né? Mas estamos trabalhando, acreditando, como eu disse, no trabalho, em tudo que tem sido feito. O apoio da diretoria tem sido fundamental. O presidente esteve aqui há 2 dias atrás, não para tratar do assunto Daniel, acabou se coincidindo por esse turbilhão de situações, mas a diretoria esteve presente para mais uma vez apoio ao grupo de atletas. O presidente Mário, Felipe, Thiago, todos estiveram presentes em Chapecó, acompanhando a delegação, estando lá no pré-jogo, no pós-jogo. Então assim, está todo mundo unido para tirar o CRB dessa situação.
né? E vamos fazer isso, tá? Então é o que a gente acredita e esperamos que amanhã já seja o primeiro dia dessa virada. Daniel, um abraço para você, boa tarde aos companheiros também, ao pessoal que está ao vivo agora com a gente. Alguns jogadores chegaram como solução e depois não ficaram no CRB, né? Se tem alguma coisa a mais também, você fica à vontade também para falar, como o Caio César, o João Neto, outros jogadores também. O Segovia está chegando agora, estava sem atuar, né? Outros jogadores também do CRB que não entraram praticamente no pensamento seu, da direção, também às vezes não são aproveitados também. E aproveitando a oportunidade, né, como extrair ainda desses atletas, já que ontem também os jogadores também conversaram com a direção, dando apoio a você para que você continuasse também o trabalho. Queria que você falasse especificamente do grupo hoje, do CRB, que se encontra aí nessa situação. Como você já falou anteriormente, o CRB foi uma das equipes, né, ou a equipe que foi a sensação no primeiro semestre e no segundo semestre, claro que só com o Campeonato Brasileiro da Série B, sem querer julgar o restante do trabalho. Foi difícil o Atlético Paranaense, uma final contra a equipe do Fortaleza. Queria que você falasse do grupo, queria que você falasse desses motivos agora. Bom, o que eu tenho para falar do grupo é só elogios. O grupo de atletas é totalmente comprometido. Acho que saídas são naturais dentro de uma temporada. Às vezes um jogador entende que precisa buscar espaço, quer jogar de uma forma mais emergencial e acredita que precisa de uma equipe onde ele vai encontrar isso. Isso aí são coisas naturais, acontecem com o CRB, acontecem com qualquer outra equipe. Oscilações de rendimento são naturais também, acontecem com qualquer grupo, com qualquer atleta. Por isso que nós temos que ter um grupo, em determinado momento você escolhe um, outro você escolhe outro. É importante em algumas situações que o atleta vá para o banco, dá uma respirada, né? Faça alguns treinamentos que geralmente e habitualmente ele não tem tempo de fazer para recuperar a sua melhor condição física, técnica, para responder, quem sabe, mais na frente. Então tudo isso tem sido feito e isso é trabalho de dia a dia, né? Eu vejo que o trabalho aqui ele é tão bem feito que eu vejo, por exemplo, eu vejo muito o Tite hoje em dia no Flamengo falando da sequência de jogos, das lesões, que o Flamengo perde jogadores. No último jogo teve o Michael e o De La Cruz, mais 2 atletas lesionados muscularmente. E olha que nós estamos falando do Flamengo, né? Um time de uma estrutura top no país. O CRB tem o mesmo número de jogos que o Flamengo na temporada. E o CRB tem um índice baixíssimo de lesões musculares. Então assim, existem muita coisa positiva aqui. Só que os resultados do momento, eles se sobrepõem a tudo isso, porque o futebol ele é paixão, ele é a paixão do seu torcedor, né? Um torcedor que vem, apoia. O torcedor do CRB esse ano tem um papel fantástico nessa trajetória da equipe, só que no momento ele está chateado, ele está incomodado, como nós também estamos, porque a gente sabe que pode render mais, a gente sabe que pode apresentar resultados melhores, mas isso vai acontecer. E ele eu tenho certeza que ele vai estar ao nosso lado nesse momento também de recuperação. Então assim, é um momento que a gente tem que ter serenidade, equilíbrio para avaliar tudo, mas saber da nossa responsabilidade, continuar trabalhando, que os resultados eles vão voltar a acontecer. Daniel, boa tarde. O CRB está numa fase que são 9 jogos consecutivos sem vencer, sendo desses 6 sem marcar gols. E outra equipe, talvez o nome já estivesse balançando para sair. Queria saber como fica a cabeça do treinador e a conversa que você tem com o Mário, o presidente, em relação a isso. Você tem convicção que, independente do resultado amanhã contra o Avaí, o seu cargo está mantido aqui no CRB? Eu particularmente, assim, em todos os momentos aqui dentro do CRB, eu sempre tive a confiança e a convicção, juntamente com a diretoria, que nós temos que avaliar muitas vezes não, sempre o trabalho, né? E não o resultado. E claro que o resultado ele impacta dentro do futebol, a gente sabe disso. Tudo na vida existe um limite. É claro que você não pode simplesmente porque você entrou em algum momento de uma fase ou resultados não acontecer, jogar fora o que tem sido feito a um trabalho a longo prazo para se iniciar um trabalho novo, onde você também não tem perspectivas e a confirmação que você também vai ter mudança de resultados. Você pode também ter a mudança de trabalho, um trabalho que tem sido bem feito. É claro que há uma avaliação diariamente sobre tudo isso que vem acontecendo, e o nosso foco e a convicção é que nós podemos fazer o melhor para o jogo do Avaí. E é isso que nós estamos com essa cabeça de procurar fazer o nosso melhor,
junto com os atletas, a direção do clube, para reverter essa situação que a gente se encontra. Daniel, a janela de contratações está fechando, fecha agora no início da semana. O Marco Antônio está aqui na sala de registro já para ser regularizado, o Paulo está vindo do Náutico, o Zé Gomes já foi regularizado. Da tua conversa com a direção do CRB, nessa abertura de janeiro, ou lá atrás mesmo, da direção, dizer, Daniel, eu tenho esse jogador, teu Thiago Paz, o presidente, mostrou para você algum jogador, você disse, não, eu não quero, isso não dá certo, no esquema de trabalho, algum desses que foi passado, você se arrepende ou foi dentro daquilo que você disse, quando você não quis, porque não se encaixava, não entrava no perfil do grupo, eu gostaria que você falasse desse assunto. Bom, eu vejo que assim, vamos explicar também, o aspecto contratação aqui não é feito e nunca foi feito somente com a opinião do treinador. O treinador ele não tem exclusivamente, ele quer trazer um jogador e ele vai trazer. A opinião do treinador, claro, ela é levada muito em consideração, né, no processo como um todo. Mas existe um departamento de análise, existe uma direção que também é atuante e toda e qualquer contratação que é feita dentro do CRB é se discutido várias situações, aspecto técnico, momento, financeiro, são fatores que têm que ser levados em consideração quando você faz uma contratação. Então, assim, todos os jogadores que chegaram porque foram aprovados por todos, os que saíram porque também foram aprovada a saída porque concordamos com a saída também desses atletas, e eu não enxergo arrependimento em nenhuma das decisões que foram tomadas. Decisões elas precisam ser tomadas. Se vai dar certo ou não, nós estamos aqui para aceitá-las, porque nem sempre você acerta nas decisões que você toma. Nós somos seres humanos, o erro ele acontece. Agora, se o erro aconteceu, nós temos que trabalhar para futuramente para que ele não volte a acontecer. Você chegou a citar sobre o CRB ser uma das equipes que mais jogou no Brasil, e isso é muito do que a equipe foi, né, conseguindo durante a temporada, passando de fase, chegando no final, enfim. Em cima disso e daquilo que foi feito com o planejamento, de tentar incorporar mais o time, de no final do Alagoano ter trazido mais algumas peças para o início do Brasileiro, você acha que em algum momento isso poderia ter sido diferente também? Será que hoje, nessa janela, os jogadores também não chegaram um pouquinho mais tarde? Você acredita que poderia ter sido diferente para que o time pudesse, com esse baixo rendimento no momento, até pelo desgaste físico, ter um outro resultado? Olha, muito boa a sua pergunta, tá? Muito boa mesmo, porque isso faz parte de avaliação de trabalho, né? Não avaliar momento e às vezes inflamar mais um momento de dificuldade. É uma pergunta pertinente porque é uma coisa que nós temos que reavaliar, tá? Por exemplo, para uma próxima temporada, né? É claro que, como eu disse, quando você senta numa mesa com a direção, com o departamento de análise, para fazer uma contratação, vários fatores eles impactam se você vai conseguir, se você não vai conseguir trazer aquele atleta que você tem o desejo. E da mesma forma a questão de uma avaliação de uma temporada. Existe um momento onde você tem condições de fazer uma contratação, existem outros momentos que você não tem condições. Mas claro que tudo que tem sido passado hoje, um dos fatores que podem ter contribuído para uma queda de rendimento foi o alto número de jogos, né? Então tudo isso talvez tenha um elenco mais encorpado de peças, de quantidade de peças, poderia estar fazendo efeito. Nós estamos trabalhando em cima de suposições. Talvez também se tivéssemos mais peças, a queda de rendimento poderia estar acontecendo da mesma forma. Então assim, é uma coisa que acredito que no final da temporada precisa ser levantado essa possibilidade, mas é uma questão importante, principalmente para um clube que quer, por exemplo, numa temporada de 2025, fazer ainda melhor do que está fazendo em 2024, né? Aprender com talvez erros que aconteceram, como eu disse, e erros acontecem, para que em 2025 a gente não erre, talvez em alguns fatores, em algumas situações, para não ter problemas em 2025. Daniel, uma das marcas do seu trabalho é a manutenção da base do time titular, né? Poucas são as mudanças normalmente que você faz de uma partida para outra. Levando em consideração, pegando o seu gancho também, nesse desgaste, nessa queda de rendimento, você pensa em fazer mudanças drásticas para esse jogo contra o Avaí? Não, mudanças drásticas não. Eu acho que são mudanças talvez pontuais, em algum momento, dentro de uma estratégia, dentro de uma avaliação de um rendimento de um atleta ou outro,
mas eu acredito no conjunto e acho que mudanças drásticas não fazem sentido, né? Até porque se tem confiança naquilo que está acontecendo, se tem confiança no trabalho, é claro que uma escolha em um jogo por um atleta, talvez porque ele tenha, vou dar um exemplo, um melhor passe, se escolhe esse atleta, talvez por um outro jogo onde você precisa de um atleta mais encorpado fisicamente para dar mais força, uma bola aérea mais forte, principalmente no momento defensivo. Então se faz escolha por alguns atletas, mas geralmente, como você disse, a escolha é por uma base e essa base ela tem que procurar se manter em cima do rendimento, porque senão, claro, nós vamos estar tentando buscar soluções dentro do elenco que a gente tem para encontrar o rendimento e o caminho das vitórias. É preocupante a situação de tabela e também, evidentemente, o que o time vem jogando, porque antes em casa era um trunfo, já são 2 derrotas, né, em casa, e o CRB ainda não venceu fora de casa nesse campeonato brasileiro. Eu não vou perguntar como reverter, perguntar para você como é que está sendo trabalhado com esse grupo, né, se fica mais preocupante ainda toda essa situação da tabela e a questão dos jogos, das derrotas em casa e não ter vencido fora de casa. Não, é claro que, como eu disse, o momento ele traz preocupação, é um momento que está todo mundo incomodado, mas esse momento só tem uma solução para sair dele, trabalhando e conquistando resultados. E o que a gente pode tentar é o próximo jogo, é o jogo do Avaí, que é o que nós estamos tentando fazer, trabalhar concentrado, focado, unidos, chegar amanhã e fazer uma boa apresentação e conquistar o mais importante que é o do jogo de amanhã, que é o resultado. Daniel, na pergunta do meu amigo Ricardo, você falou sobre a avaliação, no caso, a questão de contratação. Ainda sobre a avaliação, na sua visão hoje, e também já pensando no final da temporada, você acredita que o CRB errou em algum momento em ter priorizado certas competições e não a Série B, por exemplo, que hoje o CRB se encontra ali praticamente na zona de rebaixamento? Se você permanecesse em 2025, no comando técnico do CRB, as atitudes seriam as mesmas? Olha, como eu disse, eu acho que no final de uma temporada a gente tem que fazer uma avaliação geral sobre tudo, né? Sobre momentos de várias competições, momentos de contratações, nós temos que fazer uma avaliação geral. Mas hoje eu não tenho uma avaliação feita sobre tudo que aconteceu. Eu acho que o primeiro ponto é o quê? Nós, em momento nenhum, priorizamos outras competições. Nós fizemos sempre o que a gente achava que era melhor para o momento, né? E isso não significa que houve uma pré-definição, nós vamos jogar só essa competição com quem estiver melhor. Não, nunca houve isso. Quando houve, e até é importante, porque você também é uma pessoa que sempre levanta esse questionamento, quando houve em determinado momento de se preservar alguns jogadores, é porque aqueles jogadores não tinham a necessidade, não tinham a condição de jogar a sequência que nós estamos jogando e precisavam ser preservados. Então, assim, não houve nós jogamos só a Copa do Nordeste e esquecemos as outras, nós jogamos a Copa do Brasil e esquecemos as outras. Isso nunca houve, entendeu, aqui dentro. Então, mais uma vez eu volto a falar sobre isso, porque é levantada essa questão. Mas o que a gente tem pela frente agora é a sequência de resultados aí da Série B, onde a gente vai procurar fazer o nosso melhor. Chamar o nosso torcedor, que eu sei que ele está incomodado, ele está chateado, como eu estou, como todos nós estamos. Mas o torcedor, ele é peça fundamental nesse jogo de amanhã. Eu sei que ele está cobrando, eu sei que ele está questionando muitas coisas, mas amanhã é o CRB que vai estar em campo, é a sua paixão. E nós vamos fazer de tudo para que o CRB amanhã saia com mais uma vitória dentro de casa. Precisamos do seu apoio. O momento de cobrar, se ele existir, ele vai ter o seu momento oportuno para isso. Mas durante o jogo, apoie, faça a diferença como você sempre fez durante a temporada, porque juntos eu tenho certeza que nós seremos muito mais fortes para fazer o que a gente precisa fazer amanhã, que é vencer, encontrar o caminho das vitórias e crescer na competição.